Os ETFs são ativos que não são assim tão novos, mas que ainda são pouco explorados aqui no Brasil. Então, nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que são ETFs, quais as principais características desses ativos e como investir em ETFs. Opa, meu nome é Francisco Abrunhosa, eu sou criador do Portal da Riqueza, o canal que tem como objetivo dar mais liberdade às pessoas através da educação financeira. Antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir para tu deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal caso tu ainda não seja inscrito, porque assim tu me ajuda a fazer este conteúdo chegar para mais pessoas. Bom, então ETF é a sigla para Exchange Traded Funds e eles são fundos de investimento negociados na bolsa de valores. O objetivo de um ETF sempre é replicar o desempenho de um determinado índice do mercado financeiro. Então, a carteira de investimentos desse fundo, desse ETF, sempre vai ser todas as ações, todos os ativos que esse determinado índice tem na carteira teórica dele, no caso. É por isso que os ETFs são bastante conhecidos como fundos de índices, porque o objetivo deles é sempre replicar o desempenho de um determinado índice do mercado. Por exemplo, um dos índices mais famosos que nós temos aqui no Brasil é o Ibovespa, né? Que é o índice Bovespa, que é o índice que mede o desempenho da Bolsa de Valores brasileira. E como que funciona esse índice? Ele é uma carteira teórica de ativos, uma carteira teórica de ações que possui as principais ações com maior volume de negociação na bolsa. O índice tem as ações que representam em torno de 80% do volume de negociação da bolsa. E ele é composto por algo em torno de 60 a 70 ativos. Então, nós temos um ETF chamado BOVA11 que replica o desempenho do índice Bovespa. Então, o que esse ETF faz? Ele compra todas as ações que estão no índice Bovespa. Porque o índice Bovespa ele é atualizado a cada 4 meses. A bolsa vai lá, olha quais foram as ações mais negociadas nos últimos 12 meses e atualiza o índice. Isso a cada 4 meses. Então, esse ETF, o BOVA11, ele tem sempre todas as ações que o índice Bovespa tem na carteira teórica dele. Quais são as principais características dos ETFs? Bom, então, a primeira característica mais marcante dos ETFs é a gestão passiva. O que significa isso, gestão passiva? Bom, como eu disse, um ETF é um tipo de fundo de investimento. E todo fundo de investimento tem um gestor, que é a pessoa que é responsável por tomar todas as decisões estratégicas do fundo. E o que significa gestão passiva? Bom, um fundo pode ter gestão ativa e gestão passiva. O que é a gestão ativa? É aquele gestor que está constantemente buscando o melhor desempenho possível do fundo, está fazendo ali compra e venda de ativos conforme o que ele acredita, né, que seja o melhor, o que vai trazer o maior retorno possível para o fundo. Já nos ETFs, como o objetivo deles é simplesmente replicar o desempenho de um índice, eles não têm por que ficar comprando e vendendo ativos o tempo inteiro. Ele só precisa ter em carteira os ativos daquele fundo, daquele índice que ele está replicando. Por isso que a gestão é passiva, ou seja, basicamente ele compra aqueles ativos e fica lá olhando de boas. Segunda característica dos ETFs, diversificação. Como eles replicam índices do mercado, os índices são compostos por diversos ativos. Como eu disse, o índice Bovespa, eu já fiz um vídeo sobre o Ibovespa aqui no canal, vou deixar o link aqui nos cards e também aqui embaixo da descrição, explicando como é que funciona, como que é calculado. E o índice Bovespa ele é composto por quase 70 ativos. Isso é ativo pra caramba, tem muita ação. E os ETFs, como eles replicam o índice, eles precisam ter todas as ações que esse índice tem em carteira. Por isso que eles têm uma diversificação muito alta. Diferente de um fundo de ações tradicional, que o gestor vai tentar buscar o melhor retorno possível, ele vai pegar apenas as ações, ele vai escolher a dedo as ações que ele acredita, com base nos critérios dele, que vão trazer o melhor retorno. Então, os fundos de ações tradicionais tendem a ter menos ações do que os ETFs que replicam o índice e têm todas aquelas ações. E é por isso também
por causa dessa diversificação muito alta, que nós temos a próxima característica dos ETFs, que é a volatilidade mais baixa. Claro, quando eu digo volatilidade mais baixa, eu digo em comparação com fundos de ações tradicionais, né? Porque tu tem que ter em mente que ETFs são ativos de renda variável, eles são negociados na bolsa de valores, ou seja, eles oscilam sim, o preço das ETFs oscila sim. Mas, como eles têm uma quantidade muito grande de ativos, a carteira é muito diversificada, ele tende a oscilar menos, ou seja, ele vai, comparado a um fundo de ações, quando tiver uma alta no mercado, ele vai subir um pouco menos, mas quando cair, ele também vai cair um pouco menos. Quarta característica dos ETFs, custos menores. Quando eu digo custos menores ou volatilidade mais baixa, diversificação mais alta, tudo eu estou fazendo uma comparação com os fundos de ações, né? Porque seria um irmão assim que a gente possa comparar. Por que são custos menores? Por causa da primeira característica lá, de gestão passiva. Ou seja, a gente já sabe que os ETFs são fundos de investimento, todo fundo de investimento tem um gestor. E quando tu decide investir em um fundo de investimento, tu precisa estar ciente de que tu está delegando uma tomada de decisões. Ó, eu poderia investir em ações eu mesmo, né? Posso eu mesmo escolher as minhas ações a dedo, mas não, eu prefiro investir através de um fundo de investimento, daí o gestor é que vai tomar as decisões. Bom, o gestor tem um custo para eu ter esse gestor tomando as decisões por mim. E o principal custo de ter esse gestor tomando as decisões é a taxa de administração do fundo de investimento. Todo fundo de investimento tem uma taxa de administração. Alguns podem ter taxa de performance também, não é o caso dos ETFs. Mas por os ETFs terem uma gestão passiva, ou seja, o gestor tem menos trabalho, ele não precisa estar constantemente comprando, vendendo ativos e buscando os melhores, as taxas de administração dos ETFs tendem a ser bem mais baixas do que os fundos de ações tradicionais. Normalmente, abaixo de 1% ao ano são as taxas de administração dos ETFs. E a quinta característica dos ETFs é a tributação. Como que funciona a tributação dos ETFs? Da mesma forma que as ações, basicamente. Quando tu faz a compra e a venda de cotas de um ETF com lucro, tu precisa pagar 15% de imposto de renda sobre o teu lucro na hora da venda. E tu precisa então emitir e pagar um DARF, que é o documento de arrecadação de receitas federais. Para quem não sabe o que é isso ou como que se faz esse processo de emitir e pagar, já tem um vídeo aqui no canal onde eu fiz explicando bem exatamente o que é a DARF, como e quando tu tem que pagar, e eu mostrei na tela do computador eu emitindo e pagando um DARF. Na prática ficou bem legal o vídeo, vou deixar também aqui em cima nos cards e aqui embaixo nos links da descrição. E diferente das ações, os ETFs não têm aquela isenção do imposto de renda para vendas abaixo de 20 mil reais no mês. Não, qualquer lucro que tu tiver em um determinado mês na venda de ETFs, tu precisa sim emitir e pagar o DARF. E como que faz para investir em ETFs então, Francisco? Como eu disse antes, os ETFs são negociados na bolsa de valores em cotas, da mesma forma que as ações. Então, para te investir em ETFs, tudo que tu precisa é acessar o home broker da tua corretora de valores, escolher o ETF que tu analisou, que tu decidiu que tu vai comprar, vai colocar o código de negociação dele no home broker e vai enviar a ordem de compra. Os ETFs eles são negociados em lotes de 10 unidades, mas caso tu queira comprar menos que isso, tu pode usar o mercado fracionário. Daí só vai colocar um F no final do código de negociação do ativo. Como eu disse no início do vídeo, por mais que não sejam ativos novos, eles ainda são bem pouco explorados aqui no Brasil. E a gente pode ver isso exatamente pela quantidade de ETFs que nós temos à disposição aqui no Brasil para investir. Nós temos, eu olhei hoje, antes de gravar esse vídeo no site da B3, são 17 ETFs que nós temos a negociação para investir. Isso é bem pouco, principalmente se comparado aos Estados Unidos, que já é um mercado de ETFs desse tipo de ativo que está bem mais consolidado. Tem acho que milhares de ETFs para investir lá. Mas mesmo tendo poucas ETFs para a gente investir aqui no Brasil, existem algumas sim que têm um volume de negociação diário bem alto, aí, passando dos milhões de reais por dia, o que garante uma boa liquidez para o investidor, o que é bem importante na hora de entrar e sair de uma posição.
e elas podem sim ser bons ativos para quem quer diversificar a sua carteira de investimentos. Essas são as principais características dos ETFs. Comenta aí embaixo se tu ficou com alguma dúvida em relação a esse vídeo. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal caso tu ainda não seja inscrito. Hoje eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.